Bom, gente, então vamos lá, né? Falar aqui sobre racionalização de denominadores. Bom, já peço a vocês, se esse conteúdo for útil para vocês, né? Não esquece aí de deixar aquele joinha, tá? Ajuda muito a gente aqui no canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve, tá? Compartilha, deixa seu comentário aí, tá joia? Bom, galera, é o seguinte. Qual é a ideia? Para que fazer a racionalização, né? O que é a racionalização? Entenda. Quando vocês estiverem fazendo um exercício que a resposta de vocês der valores assim, ó, com raiz embaixo, seja ela quadrada, cúbica, qualquer raiz, tá? Vocês dificilmente vão ter uma alternativa com a raiz embaixo. Daí a gente vai fazer a racionalização do denominador, que nada mais é do que tirar a raiz quadrada da parte de baixo da nossa fração. Então nosso objetivo é esse, tá? É tirar a raiz de baixo. Bom, para isso eu separei três casos, os três principais casos aqui que envolvem que pode aparecer tá uma raiz embaixo. O primeiro deles, gente, é quando a gente tiver aqui uma raiz quadrada, tá, na parte de baixo. Então vejam que todos os exemplos nós temos raiz quadrada na parte de baixo. E o que é que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai chegar aqui, ó, e multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz quadrada que eu tenho embaixo. Por exemplo, aqui, ó, 1 sobre raiz de 2. Eu venho aqui e eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2, tá? Como é que a gente multiplica a fração? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes raiz de 2 vai ficar raiz quadrada de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui fica raiz de 2 sobre 2. 1 sobre raiz de 2, gente, é igual a raiz de 2 sobre 2. Só que vejam que aqui eu não tenho a raiz embaixo. Então, numa questão, tá, que a resposta de vocês fosse essa, muito provavelmente teria essa alternativa lá, tá? Olha, e não tem que estar somente 1 em cima, pode vir qualquer coisa em cima. A minha preocupação é a raiz embaixo. Então, por exemplo, aqui é um 3, mas em cima tem uma raiz, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu multiplico, ó, em cima e embaixo pela raiz quadrada de 5, tá certo? E aí vai ficar como isso? 3 vezes raiz de 5 vai ficar 3 raiz de 5. Eu não posso multiplicar o 3 com 5, porque o 5 está dentro da raiz e o 3 não está. E embaixo a mesma coisa, raiz de 5 vezes raiz de 5 fica raiz quadrada de 25, tá? A gente sabe que é 5, então vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5. Então o primeiro caso é esse, é quando a gente tem uma raiz embaixo. Agora deixa eu chamar a atenção de algumas coisas. Por exemplo, aqui, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz quadrada de 7, tá? E aí aqui em cima vai ficar, ó, 7 raiz de 7 sobre raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49, que é 7. Aqui, gente, eu posso tá dividindo, porque a gente está multiplicando. Então, ó, 7 dividido por 7 dá 1, sobra apenas a raiz quadrada de 7. Se tiver uma raiz em cima, mesma coisa, gente, ó, eu venho aqui e vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de baixo. Esse raiz de 2 não me interessa, o problema é a raiz embaixo aqui, que é a raiz de 3. Então eu multiplico tanto em cima quanto embaixo pela raiz de 3. Aqui eu posso multiplicar o 2 e o 3, porque eles estão dentro da raiz. Vai ficar raiz quadrada de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Tá joia? Bom, aqui, veja que tem uma soma aqui de raiz em cima. Gente, não me interessa o que vem em cima. A gente vai vir e vai multiplicar, ó, em cima e embaixo pela raiz quadrada de 5. Só aconselho a colocar um parênteses para lembrar de fazer aqui a distributiva, tá? E aí vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 5 vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 5, 15. 2 vezes raiz de 5 vai ficar mais 2 raiz de 5. Tudo isso sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5, tá? Bom, duas observações, tá, importantes. A primeira delas é, se vier um número multiplicando, eu posso multiplicar por 3 raiz de 5, não tem problema, mas é desnecessário. Eu vou fazer mais conta e vou acabar simplificando no final. Então, a única preocupação realmente é a raiz. Então, vem aqui e simplesmente multiplico em cima e embaixo pela raiz quadrada de 5. E aí ficaria 2 raiz de 5 sobre... Aí, olha, o 3 está fora da raiz, ele continua. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 5 sobre 3 vezes raiz de 25, que é 5, né? Ou seja, 2 raiz de 5 sobre 15. Beleza? Outra observação importante.
Aqui, veja, eu posso multiplicar pela raiz de 18 em cima e embaixo, não tem problema. Mas, mais uma vez, a gente vai estar fazendo muita conta. Só uma observação, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que eu mostro como calcular uma raiz quadrada de qualquer número. Uma raiz qualquer, na verdade, não uma raiz quadrada. Eu mostro como calcular qualquer raiz, tá? E a minha ideia é fatorar. Então, por exemplo, eu quero calcular aqui a raiz quadrada de 18. Então a gente vai pegar o 18, vai fatorar, vai decompor, tá? Também tem vídeo no canal mostrando como é que a gente faz essa fatoração. Então, ó, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O que eu falo lá no vídeo é, como é uma raiz quadrada, eu vou separar de 2 em 2 iguais. Aparecem esses dois números 3 iguais aqui. Então, 18, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 3 ao quadrado, tá? Também tem vídeo sobre isso. Então, aqui fica como? Raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. E aí o 3, como está ao quadrado, ele vai sair da raiz. Então a raiz de 18 fica 3 raiz de 2. Meu conselho é, se vocês observarem que é um número que dá para dar uma fatorada e dar uma simplificada, eu aconselho vocês a fazerem isso antes, tá? Porque já facilita um pouco as contas, né? Então, ó, é a mesma coisa que fazer isso. E vira um problema igual de cima, né? É só multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. E aí nós teríamos 5 raiz de 2. E aqui 3 vezes o 2 que vai sair da raiz, 6. Essa seria a nossa resposta. Então, nosso primeiro caso é esse, gente. O primeiro caso é quando a gente tiver uma raiz quadrada no denominador da nossa fração. Beleza? Dá uma olhadinha aí todo mundo. Vamos lá. Vamos para o segundo caso agora. Segundo caso aqui, gente. Deixa eu colocar aqui essa folha. O segundo caso é quando a gente tiver uma raiz sem ser quadrada embaixo, tá? E aí a gente vai usar a mesma ideia para calcular uma raiz qualquer, tá certo? Porque observem aqui, se eu simplesmente multiplicar pela raiz cúbica, primeiro, se eu multiplicar pela raiz quadrada de 2, eu não vou poder fazer nada, porque, mais uma vez, né, gente, só me interessa quem está embaixo, eu quero tirar essa raiz de baixo. E eu não posso multiplicar aqui, porque uma raiz cúbica é uma raiz quadrada, não dá para fazer nada. Então, primeira coisa, eu tenho que multiplicar por outra raiz cúbica. Só que se eu multiplicar isso aqui, gente, olha o que vai ficar, tá? Eu multiplicaria, em cima eu tenho que multiplicar sempre pela mesma coisa, né? Então, em cima seria raiz cúbica de 2. Quando eu fizesse essa multiplicação, olha como ia ficar. 1 vezes raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Beleza? E embaixo? E embaixo, gente, ia ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu não ia conseguir tirar da raiz. Então, qual é a ideia? Esse 2 original aqui, ele está elevado a 1. Eu vou multiplicar também pelo 2, elevado a um número que somado com esse 1 deu 3 para poder sair da raiz. Porque, ó, qual é o número que somado com 1 dá 3? O 2, né? Então, quando eu multiplicar aqui agora, gente, vai ficar como? Vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, ó, conserva a base, soma os expoentes. Agora sim, gente, ele vai poder sair da raiz. E em cima não esquece de repetir a mesma coisa, tá certo? Então como é que ia ficar isso aqui? Ia ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, 4. Tudo isso sobre, já cortou o 2, sobra só o 2. Não posso dividir esse 4 e esse 2, né? Porque o de cima está dentro da raiz. Vamos ver mais um exemplo aqui. Olha isso aqui. Raiz quarta de 27. Bom, eu vou dar uma melhorada nisso aqui, ó. Vou escrever assim, 3 sobre raiz quarta. E o 27, se a gente pegar o 27 e colocar no cantinho aqui, fatorar, ó, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Ou seja, 3 a terceira, não é isso? Então, ó, 3 a terceira. Mesma ideia. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por outra raiz quarta, também com a potência de 3. Só que eu tenho que olhar qual é o número que somado com o expoente aqui, que é 3, vai dar 4, ou seja, 1. E em cima eu repito, raiz quarta de 3 elevado a 1, tá certo? Bom, aqui vai ficar então 3 vezes raiz quarta de 3 sobre, ó, raiz quarta, 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1, conserva a base e soma 3 mais 1, 4. E aí ele sai da raiz. E a gente fica com 3 raiz quarta de 3 sobre 3. E eu posso também, ó, dividir aqui, tá? Então, sobrando apenas raiz quarta de 3. Veja a diferença, né, gente? Essa conta é simplesmente igual a isso, tá já? Aqui, mesma coisa, né?
pegaria o 64, ó. Vamos pegar o 64 e vamos decompor. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2 e por 2, 1. Então deu 2 a sexta, né? Opa, 2 a sexta. Aí observem uma coisa aqui. Como é uma raiz quinta, a minha dica era o quê? Separa de 5 em 5, né? Então isso aqui vai ficar 2 a quinta vezes 2 elevado a 1. Ou seja, eu posso olhar isso aqui como sendo 7 sobre... O 2 que está à quinta, ele vai sair da raiz. E vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 1. Então, ó, a minha preocupação é tirar esse. Esse aqui já saiu da raiz. Então, o que a gente faz? A gente multiplica em cima e embaixo pela raiz quinta de 2 elevado a quarta. Por que elevado a quarta? Porque esse 4, quando somar com esse 1, dá 5 e ele sai da raiz. E em cima eu repito. Raiz quinta de 2 a quarta. Então, como é que ia ficar isso aqui? Ia ficar 7 vezes a raiz quinta. 2 a quarta é 16. Tudo isso sobre... Tem esse 2 aqui, ó, que está fora. E aqui, raiz quinta. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a quinta, que vai sair da raiz, né? 2 vezes 2, 4. Então, sobra aqui 7. Raiz quinta de 16 sobre 4. Tá já? Então, esse é o nosso segundo caso. É o menos comum, tá, gente? Mas às vezes aparece, tá? Agora vamos para o terceiro e último caso, que é muito comum também, tá? Só perde para o primeiro caso. Esse segundo caso também é muito comum, que é quando a gente tiver uma soma ou uma subtração, tá? Envolvendo uma raiz quadrada. Aqui só vou fazer com raiz quadrada, tá? A gente vai usar um artifício de produto notável, que é a história do produto da soma pela diferença. Mas resumindo, o que é que eu tenho que fazer aqui? Mais uma vez, eu não me preocupo quem está em cima. Meu objetivo é tirar a raiz de baixo. Alguém pode estar pensando, é só multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Vai dar ruim. Porque o 3 vai sair, mas o 2 vai ficar 2 raiz de 3, então não vai dar certo. O que é que vocês têm que fazer aqui? Aqui vocês vão multiplicar, gente, pelo conjugado desse cara que está embaixo. E o que é o conjugado, né? A gente chama conjugado porque pensando em complexos. O que é o conjugado? O conjugado você vai multiplicar pelo mesmo valor. Ou seja, você vai vir aqui e vai multiplicar também por 1, 2 e pela raiz de 3. E vai mudar o sinal do meio. Se fosse menos, ficava mais. Mas como aqui é mais, fica menos. E em cima, eu vou e repito. Exatamente o que eu coloquei embaixo. Essa é a ideia. Dica, coloquem os parênteses, tá, gente? Para lembrar de fazer o chuveirinho. Então vamos lá. Essa distributiva aqui vai ficar como? Em cima, 1 vezes isso, vai dar isso mesmo, né? Eu vou repetir aqui, 2 menos raiz quadrada de 3. E embaixo, ó, faz aqui a distributiva. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Não posso multiplicar o 2 com o 3, porque o 2 está fora e o 3 está dentro da raiz. Raiz de 3 vezes 2 vai ficar mais 2 raiz de 3. E mais com menos dá menos raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Que eu pude multiplicar porque o 3 está dentro da raiz, não é isso? Bom, olha o que acontece. Em cima vai ficar 2 menos raiz de 3. Beleza. Agora embaixo, gente, veja que eu tenho 2 raiz de 3 e menos 2 raiz de 3, ó. E aqui eu vou poder estar cortando. Sempre eu vou ter que cortar isso aqui. Tá já? E o que foi que sobrou? Sobrou aqui um 4 menos raiz quadrada, né? De 9, que é 3. Então, o que foi que sobrou disso tudo aqui? 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3, 1. Ou simplesmente 2 menos raiz de 3. Tá certo? Vamos fazer esse último exemplo aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, tá? Vou multiplicar pelos mesmos valores, tá, gente? Ó, eu tenho aqui raiz de 5 e tenho raiz de 3. Só que agora eu tenho menos, então eu vou colocar um mais. E em cima eu repito exatamente o que eu coloquei embaixo. Ah, vamos ler aqui, essa raiz, não interessa. Tá já? Bom, vamos agora mais uma vez fazer a distributiva. Como eu disse, coloca os parênteses para lembrar de fazer a distributiva. Então, olha, cuidado aqui nessa multiplicação. O 4 está fora da raiz e o 7 está dentro. Então, quando eu multiplicar isso por isso, eu vou repetir o 4, tá? E o 7 eu vou multiplicar com 5. Eu posso fazer isso porque ambos estão dentro da raiz e são raízes quadradas. Então, se fosse aqui uma raiz cúbica, já não dava. Mas, ó, 7 vezes 5, 35. E agora, 4 raiz de 7 vezes 3, ó, vai ficar mais 4. 7 vezes 3, 21.
Beleza, tá feita a parte de cima. Vamos para a parte de baixo. Mesma coisa aqui, tá, gente? Distributiva de novo. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Quem já quiser pode colocar direto 5. Raiz de 5 vezes raiz de 3 vai ficar mais raiz de 15. Menos raiz de 3 vezes raiz de 5 vai ficar menos raiz de 15, ó. Certo? E menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3 vai dar menos raiz de 9. Aqui a gente vem e corta. Foi que sobrou dessa bagunça toda, né? Sobrou aqui 4 raiz de 35 mais 4 raiz de 21. Tudo isso sobre raiz de 25, 5. Menos raiz de 9, 3. Então, olha, preste atenção aqui, viu? Estamos terminando. Isso aqui vai ficar igual 4. Eu poderia deixar aqui, gente, o 4 em evidência, fator comum, mas eu vou deixar ele aqui para mostrar uma coisa a vocês. Vai ficar assim, ó. 4 raiz de 35 mais 4 raiz de 21. Tudo isso sobre 5 menos 3, 2. Ó, eu não posso simplesmente cortar esse 4 com esse 2, embora ele esteja multiplicando, tá? Porque tem esse outro quadro aqui, que é uma adição. O que é mais fácil da gente pensar, na minha opinião, tá? Separem as frações. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. 4 raiz de 35 sobre 2 mais 4 raiz de 21 sobre 2. E aí fica mais legal da gente observar que agora sim é só dividir. 4 dividido por 2 dá 2, então vai ficar 2 raiz de 35 mais 4 raiz de 21 por 2 também dá 2 raiz de 21. Poderia ser que a nossa resposta viesse assim? Poderia. Mas é mais provável que isso que ela venha assim. E é mais provável ainda que ela venha assim, ó. Vejam que eu tenho 2 nos dois, tá certo? Então poderia que ela viesse assim, ó. Deixo o 2 em evidência. Raiz de 35 menos raiz de 21. Ele ainda poderia deixar até o raiz de 7 em evidência, tá bom? Mas a ideia é essa. Beleza, gente? Então, espero que tenha ficado claro, espero que todo mundo tenha entendido. Tá joia? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu tô sempre tentando responder todo mundo. Tá joia? Se ainda não me segue lá no Instagram, segue lá. @professor Romulo Júnior. Se não é inscrito no canal, também se inscreve. Se foi útil pra você, não esquece. Deixa aquele joinha, tá? E compartilha com a galera aí. Beleza, gente? Valeu e até a próxima. Fui!